Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor. Nesta manhã, eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para o seu coração, de encorajamento. Uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar de uma maneira especial a sua vida, o seu coração. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que as pessoas estão sem rumo, sem direção. Pessoas estão passando por momentos de aflição, de angústia dentro da alma e muitas vezes não sabem a quem recorrer, não sabem onde está o socorro. E nesta manhã eu quero meditar com você na palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos 23 a 27. Está escrito: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, esta palavra de Deus nos aponta que os discípulos estavam dentro de um barco, seguindo Jesus, e sobreveio sobre eles uma tempestade, ventos fortes, as ondas muito altas, uma grande tempestade sobre o mar e um grande perigo, que era as ondas estavam muito altas. Naturalmente falando, o grande medo também. O medo de quê? De morrerem afogados, claro. Havia ali também, pode ser destacado, uma incredulidade. Os discípulos temiam afundar juntamente com o barco, que era algo, quem olhasse de fora, seria inevitável. Algo já meio que previsto, algo que era previsível. E muitas vezes você também está passando por luta, por dificuldade, por uma luta que você parece não ver por onde começar a resolver, você não vê o fim, lutas que vêm nos amedrontar, problemas que se levantam, que estão na nossa frente. Eles são reais, eles são verdadeiros, eles não são inventados. Problemas que nós não temos solução humanamente falando. Chegou o nosso limite, esgotou o nosso recurso. Nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos condição de ultrapassar. São problemas que são muito grandes em relação àquilo que é a nossa capacidade de resolver. Uma dificuldade que se instalou e que vem para tragar o homem. E quantos têm se deixado levar por essas dificuldades, muitas vezes na vida financeira, problemas que existem e que vão roubando sono. Muitas pessoas hoje estão atravessando noites em claro, com insônia. Muitas pessoas estão pensando, muitas vezes até dar cabo à vida. E as ondas, elas vinham para tragar o barco, as vidas que estavam ali, e naturalmente qualquer um iria ter medo. Mas havia um elemento ali, e era um ingrediente importante naquela época, naquela hora. Era a presença de Jesus no barco. Jesus, veja bem, irmão, veja bem, minha irmã, Jesus não poupou os discípulos de passarem por aquela luta. Alguém poderia dizer assim, mas como é que eles acompanhando Jesus estava presente, como é que mesmo assim ele atravessa a luta? Muitas vezes é o que passa na cabeça das pessoas. Como é que fulano de tal, ele segue Jesus, ele anda com Jesus e está atravessando essa luta, está passando por essa dificuldade? E meus irmãos,
Aqueles que seguem Jesus também passam por lutas, atravessam dificuldades, enfrentam batalhas. São situações que se levantam na vida de todos. Mas o diferencial é ter a presença de Jesus dentro do barco. Esse é o grande diferencial, porque Ele é o recurso, Ele é a vitória, é Ele a quem os discípulos foram recorrer, foram clamar, foram pedir socorro, foram pedir ajuda, foram pedir o auxílio, foram pedir direção, foram pedir um governo, foram pedir a solução. E eles encontraram em Jesus. Eles despertaram Jesus. Eles clamaram, eles chamaram, eles invocaram o poder de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. Há pessoas que hoje estão sem saber a quem recorrer. E eu digo a você que você pode recorrer hoje a Jesus. 24 horas por dia Ele está disponível. Os ouvidos deles estão inclinados para a sua voz. A mão dele, quando é estendida para trazer vitória. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para o alto, levante a sua cabeça. Eu sei que a luta que talvez você esteja enfrentando seja como os ventos e como as ondas do mar que aqueles discípulos também estavam enfrentando. Mas Jesus está com você. Jesus está na sua vida. Ele não poupou os discípulos de atravessar aquelas batalhas, mas ele trouxe ali uma grande experiência, uma grande lição, uma grande vitória, para que os discípulos pudessem cada vez mais confiar no poder dele, confiar nele, confiar somente nele. E assim hoje também, que você está sendo convidado a confiar somente nele. E Jesus, na sequência, diz: por que sois tímidos, homens de pouca fé? E o que Jesus queria mostrar era que a nossa fé, ela precisa estar renovada, ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar aumentada. E nesta manhã, você vai enfrentar hoje a palavra de Deus lhe oferecendo um dia de vitória, um dia de bênção, um dia em que as lutas podem até aparecer, as ondas podem até se levantar, os ventos podem até soprarem com toda força, mas o Senhor Jesus está no barco. Se Ele estiver no barco, é sinal que nós vamos ser preservados, nós vamos ser guardados. E depois os discípulos se maravilharam, dizendo: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? É uma glorificação ao Senhor, é uma pergunta retórica, de louvor ao Senhor, que não há um Deus como esse, não há outro como esse, que Ele tem poder até para acalmar os ventos, para acalmar as ondas. É Ele quem faz bonança na nossa vida, é Ele quem traz a paz, a calmaria, a tranquilidade, é Ele quem nos dá a paz de dormirmos à noite descansando, sabendo que Ele vai estar cuidando de tudo. Então, hoje você está convidado a, durante esse dia, buscar de Deus esse recurso maravilhoso, esse recurso que traz resposta, que traz resultado verdadeiramente. É um recurso real, verdadeiro. Que você tenha um dia hoje abençoado, que você tenha um dia hoje expressivo e que quando você chegar à noite você também possa dizer a mesma coisa. Que Deus é esse? Que diante daquela situação que era impossível ser resolvida, Ele conseguiu resolver. Que Deus é esse? Diante de uma luta que parecia não ter fim, Ele trouxe calmaria. Diante da perturbação, Ele trouxe a paz. É esse o Deus a quem nós vamos orar agora, neste momento. Eu convido você a fechar seus olhos e nós vamos orar a esse Deus. Senhor, nós oramos nessa hora e pedimos que esse dia seja um dia abençoado para meu irmão e para minha irmã que está me ouvindo agora. Senhor, nós precisamos do Teu socorro, precisamos da Tua ajuda. Senhor, nós precisamos da interferência do Senhor. As lutas, as batalhas, os problemas, as dificuldades, as ondas, eles se levantam, Senhor, e são reais. Mas eu creio no poder do Senhor. Eu creio na vitória do Senhor.
Eu creio que o Senhor está presente na nossa vida, na vida de cada um dos que estão ouvindo agora, para que o Senhor possa trazer o período da bonança, o período da paz, o período da tranquilidade, o período em que nós possamos ver o Teu poder aperfeiçoando a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração, e que nós possamos testemunhar também e glorificar, dizendo que Deus é este tão maravilhoso, que Deus possa abençoar, que o Senhor possa estender a mão, que o Senhor possa derramar da Tua glória e do Teu poder sobre a nossa vida neste dia. Que seja um dia em que as portas se abram, um dia em que essa oração ela seja respondida. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para que você seja notificado no próximo vídeo que eu for lançar. Desejo a todos um excelente dia e fiquem na paz do Senhor.